Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Por incrível que pareça, Dungeons & Dragons não surgiu em Stranger Things. É um game muito mais antigo do que isso e ele finalmente recebeu uma adaptação de respeito. Isso porque as primeiras adaptações não dá pra gente levar muito em consideração, né? É só colocar uma imagenzinha aí que você já vai entender por quê. Mas agora nós tivemos esse grande lançamento com uma boa verba de produção por trás dele e nós já assistimos ao filme e estamos aqui hoje para falar a nossa opinião sobre Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes. Você que não deixa like no Piuí não tem honra nenhuma, então aperta no botão agora mesmo. Dungeons & Dragons é um jogo de interpretação de personagem, um RPG que foi lançado lá na década de 70 e que influenciou uma porrada de produções, que teve muita influência em várias coisas que a gente vê na cultura pop e que, por incrível que pareça, nunca recebeu uma adaptação digna para os cinemas. Para a TV, a gente teve Caverna do Dragão, que fez muito sucesso aqui no Brasil, fez muito sucesso no mundo todo. Mas no cinema, o que a gente teve até agora foi só vexame. Olha o Jeremy Irons gritando aí. Let the blood rain from the sky! Foi pegar aquela uva e tomar um choque. Acontece que Dungeons & Dragons possui fãs mundo afora, as pessoas que se juntam há muito tempo em seus praticamente calabouços para jogar essas partidas que eles criam ali naquele momento, com um personagem que pode ser um bardo, um guerreiro, um druida que tem um passado e tem uma missão. As pessoas são muito fãs desse game e queriam ver algo sendo adaptado para o cinema com essa pegada. E aqui entra a primeira boa notícia sobre Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes. Se você gosta de RPG, você vai se sentir em um universo muito familiar com esse filme, porque de fato a personalidade desses personagens, os locais onde eles vão parar durante a aventura e a própria comunicação entre eles lembra muito uma partida de RPG. E eu acho, inclusive, que esse filme aqui, que tem muita comédia, que tem muita piadinha, ele faz eu me recordar muito de quando a gente aqui no Piuí, por exemplo, jogou Krampus, o Churrasqueiro do Mal, o nosso podcast de RPG, entendeu? Que o tempo inteiro, quando alguém tentava ser sério, vinha um bobaião e fazia uma piada. E isso tá aqui em Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes. Só responde quando eu falar com você, tá bem? Sim. Por que você falou tá no final da frase? Eu não falei. E é um dos principais pontos positivos do filme, na minha opinião, porque a gente tá vivendo num mundo onde tem dragões, elfos, tem dragões gordinhos, tem dragões mais fortes, tem tudo que é bicho, entendeu? E é um universo que é tão rico e tem tanto item, tantos cenários, tantas regiões, que poderia acontecer de tu ficar meio confuso com esse monte de coisa, porque toda hora ia surgir um item novo, uma solução nova. Só que o filme acaba não se levando a sério e utilizando mais a comédia para conectar esses pontos, o que é uma solução muito acertada, né? Glória a Deus. E assim, quando a gente fala de Dungeons & Dragons, envolve os dragons, envolve as dungeons, envolve efeitos visuais, muitos efeitos visuais. E uma outra notícia muito positiva é que esse filme aqui consegue entregar isso. Ele tem muito dragão, ele tem muito fogo, ele tem magia e tudo isso é muito bem feito. Visualmente, o filme me surpreendeu bastante nesse sentido. Uma coisa que eu comentei quando eu vi o filme pro Léo é: ele custou muito caro. Dá pra ver que o pessoal realmente botou dinheiro aqui, porque tem efeito prático, tem efeito digital e tudo é muito bem feito. Tem um momento ou outro que você pode se incomodar com um cervo que corre aqui, o CGI não tá tão legal, ou um ratinho, sei lá, você pode se incomodar com uma coisa ou outra. Mas tem tanto efeito prático, tanto efeito digital em todo momento, que a maior parte do tempo é bem feito, né? Mas isso é a parte de produção, até porque a gente não pode só levar isso em consideração numa aventura de RPG e em um filme, tem que levar em consideração a história que é criada e os personagens. E aqui a gente tem o Chris Pine fazendo o personagem principal e obrigado. Obrigado a quem escalou o Chris Pine, porque esse cidadão, ele tem o potencial de melhorar o que ele tá envolvido, entendeu? Por exemplo, pega lá o Mulher Maravilha, quando ele faz o par romântico com a Gal Gadot, que não manda tão bem na atuação, ele consegue segurar as pontas. E mais uma vez ele faz isso aqui, né? Eu gosto de você,
Ele entrega na parte do drama, ele entrega quando tem que ser engraçado, ele funciona como protagonista, né? Porque pra você que não tá ligado, esse filme aqui vai mostrar uma jornada de 5 personagens meio desajustados, cada um com a sua classe, bem como é os modos RPG. A gente tem o bardo, a gente tem a druida, tem uma bárbara, enfim, cada um tem o seu estilo de lutar e de agir, e eles precisam recuperar um determinado objeto que foi roubado, cada um para chegar aí nos seus objetivos. A história é bem simples, ela funciona muito como uma aventura de RPG, tem os ambientes de RPG, tem a taverna, tem o calabouço, tem o labirinto, tudo isso que a gente vê no RPG tá aqui, entendeu? Aliás, esse filme é uma adaptação perfeita do que é uma partida de RPG, tanto nos pontos positivos quanto nos pontos negativos, porque como é um filme, a gente tende a imaginar que a história principal não pode se perder muito, porque ele tem que chegar em certo ponto, é a conclusão narrativa. Só que como esse filme aqui é muito baseado em RPG, toda hora vai surgir uma side mission, uma missão secundária que os personagens têm que realizar, e às vezes o filme perde mais tempo do que deveria nisso, né? Não vejo problema nenhum. Além dele ter esse monte de side quest, ele também é um filme recheado de flashback. Se você já jogou RPG, você até pode traçar um paralelo do tipo, poxa, mas no RPG às vezes os personagens estão em uma situação onde eles não sabem o que fazer e milagrosamente alguém se lembra que num dia conversou com um mago que descobriu um poder de não sei o que. Isso acontece em partida de RPG. Quando a gente transporta isso pro filme, você pode até traçar esse paralelo, mas é uma coisa que não faz muito sentido, sabe? O filme tem muitos flashbacks. Chega uma hora que a gente fala assim, tá bom, já entendi. É, você está certo. E assim, eu sei que pode parecer piada, mas não é. A duração do filme é um pouco além do que precisava. Tem 2 horas e 14 e a gente percebe que em vários momentos, se cortasse uma ceninha ou outra, deixaria o filme muito mais dinâmico. Como a gente já falou várias vezes aqui no canal Piuí, não tem problema um filme com uma duração maior, desde que esse tempo seja bem utilizado. E a impressão que eu tenho é que aqui tem alguns momentos que fica sobrando. E pra mim isso acontece porque esse filme aqui tem vários easter eggs pra você que gosta de Dungeons and Dragons, entendeu? Ele não vai ter só aquele que a gente já viu no trailer, que é o pessoal de Caverna do Dragão. Ele tem algumas outras coisas. E pra mim essas outras coisas, em muitas partes, vão ser animal pra quem é fã de RPG, mas em outras são justamente o que é desnecessário. Porque tem momentos dessa trama que começa uma menção a um lugar, a um objeto, a uma escola, a um não sei o que, e a gente dá até uma desligada da história, entendeu? Porque, não preciso prestar atenção nesse monte de nome, já que eu não me recordo, eu nem conheço tudo isso que eles estão falando. Então, pra mim, isso aí poderia ter sido cortado. Eu discordo. E nos atores, a gente tem, como a gente já falou, Chris Pine, que manda muito bem, só que depois dele, eu acho que o elenco dá uma enfraquecida. A Michelle Rodrigues, ela faz aquele papel que a gente já tá acostumado dela. Ela é a mulher que é muito durona, ela bate em todo mundo, ela resolve tudo sem conversar demais, e assim, funciona pra ser a escala das piadas, mas assim, como atuação, é bem qualquer coisa. A Sofia Lillis, que faz a druida, ela é bem pouco usada no filme, ela aparece lá de vez em quando o filme precisa, mas eles não exploram muito a personagem, né? Ela tem uma cena no final do filme que é boa, que é muito boa, entendeu? Esse filme ele tem esses momentos em que a comédia funciona muito bem. Tem outros que não funciona tanto, mas de modo geral é um filme divertido, que consegue manter essas piadinhas andando e funcionando. Aliás, tem um personagem aqui do Paladino, o menino de Bridgerton. O René Page lá, sei lá como é que fala, é francês, nome é difícil. Omelette du fromage. Regé Jean Page, pra mim, o personagem dele serve como escada do Chris Pine. E aí é justamente essa interação dos dois que tem algumas das piadas que eu mais gostei em todo o filme. A piada, isso não é spoiler, tá? Mas a piada da pedra é muito boa. Eu ri demais. E o Justice Smith, completando aqui o quinteto de personagens, faz o trabalho dele de uma maneira funcional, assim, entrega boas piadas, não tem grandes momentos. Mas o problema, ai meu Deus do céu, é quando chega na Chloe Coleman, que faz uma personagem importante aqui pro personagem principal e, meu Deus do céu, ela tem que entregar emoção, ela tem que entregar momentos marcantes, mas não rola, né? Ela é dos mesmos criadores do menino do filme do Adão Negro, entendeu? É claro, assim, esse é outro esporte, esse menino aí, o Amon. O Amon realmente é um problema na minha vida. Agora essa aí só é ruim mesmo. Tá falando comigo? Mas a menina realmente é muito ruim. O filme também tem a presença do Hugh Grant, que tem essa pegada canastrona, assim, quando ele tá em tela é legal, mas o personagem dele é
muito subaproveitado nessa trama. É porque o filme é assim, entendeu? O problema é que ele tem uma trama principal e como qualquer RPG que se preze, vai ter um monte de missão secundária. Então a história que estava indo reta se desvia para vários ramos de história secundária e o personagem vilão principal a gente esquece dele. Já foram pro bar tomar escola e não me chamaram. De forma geral, Dungeons & Dragons é aquele filme que ninguém tava dando nada, entendeu? Tu vê aquele pôster, tu fala, meu, que filme despretensioso, do nada surge uma adaptação desse game que quase ninguém conhece aqui no Brasil e tal. Que filme é esse, entendeu? Mas, cara, ele é muito divertido, é um filme massa de ver no cinema, porque a gente tá acostumado a ir no cinema e assistir filme de herói. E eu já não aguento mais, é sempre a mesma história, é sempre a mesma conclusão, e meu Deus do céu, não dá! Chega! É bom ver um blockbuster, um filme que tem um alto investimento por trás e que não é feito pela Marvel nem pela DC, que tem uma outra pegada, que também envolve magia, envolve raio, envolve fogo, dragão, mas que não é mais um filme de herói. Então acho que por isso aí ele acaba levando alguns pontos positivos, como o Miguel falou, é um filme divertido, concordo, ele é longo demais, ele tem várias coisas que eu sacaria fora, porque acho que acabam criando pequenas barrigas ao longo dessa jornada, acaba criando mais side quests do que deveria. Se você gosta de RPG, provavelmente você vai adorar essas side quests. Se você tá passando pelo shopping e só quer assistir um filme, talvez isso aqui te incomode um pouquinho, mas não vai estragar a sua experiência. Talvez seja a hora que no meio da cena você olha pro celular e fale, pô, mas quanto tempo eu tô aqui já? Porque realmente se alonga além do que deveria. Mas, como a gente comentou, é um filme divertido e eu acho que vale a pena ir assistir no cinema assim, e a minha nota é 7. Eu vou acompanhar meu querido Miguel e também vou dar uma nota 7 para Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes. Será que vai ter continuação? Vai depender, ó, da bufunfa, porque eu acho que tem coisa aqui para se explorar continuações, entendeu? Eu espero de verdade que isso aqui vire uma saga, mas vai depender muito do desempenho nas bilheterias. E podia ir bem, né? Porque, meu Deus do céu, eu não aguento mais continuação de filme de herói, cara, pelo amor de Deus, me dá outra coisa. Tirem o dinheiro que vocês estão colocando em ingresso da Marvel e da DC e coloquem em qualquer outra coisa, pelo amor de Deus. Amém. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho. Já assistiu esse filme? Se não assistiu ainda, tá empolgado para vê-lo? Deixa aqui o seu comentário falando o que você espera e não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição, inclusive o link para o nosso podcast, o PeeWeeCast, que vai ter um episódio falando um pouco sobre a produção de grandes filmes como esse aqui. Tchau, gente!